Caixa organizadora é um tema muito tratado pra mim, muito pesquisado. E tem um monte por aí, gente. E cada dia eles lançam mais tipos e mais tipos e mais tipos. O que eu vou passar aqui pra vocês é o seguinte. É a regrinha básica na hora de se comprar uma caixinha. Primeira coisa. Ideal que seja transparente. Não use caixas que você não consegue enxergar o que tem dentro. Mas, se mesmo assim você optou por ter uma caixa colorida, a minha sugestão é que você, aí mais do que nunca, tenha que identificar a caixa, tá? Por fora. Basta identificar. Então, você vai colocar fora dela, coloque uma etiquetinha, coloque alguma coisa aqui para identificar, para você lembrar. Lembra que tudo que a gente não vê, a gente não lembra. Então, se você já tem caixa, pelo amor de Deus, não sai comprando caixa, jogando fora, não é isso. Use as que você tem, mesmo que não seja transparente, mas lembra só de identificar o que tem dentro para você lembrar, tá bom? Essa é a primeira grande dica. A segunda grande dica é a seguinte. Sabe essas caixinhas aqui, olha? Todo mundo ama, inclusive eu. Eu acho elas super fofas, olha, né? Elas têm um monte de cores, design e tudo mais. Só que eu vou falar pra vocês que elas não são muito práticas na hora de organizar, infelizmente. Por quê? Olha, tá vendo esse ângulo aqui, ó? O que acontece? Ele vai ocupar no meu espaço esse tamanho, essa largura. Mas eu vou conseguir deixar lá dentro o uso mesmo só esse. Olha a diferença. Se eu puxar uma linha reta, olha, eu vou perder isso e isso. Nessa caixa pequena, isso aqui já dá uns 7 centímetros, para vocês terem uma ideia, tá? Então, quando você vai organizar, eu sei, são lindas, são fofas, mas se você tem problema de espaço, não opte por elas, elas não são tão práticas. Tirando que também, o que acontece? Quando a gente coloca água aqui dentro, por ela ter essa inclinação, deixa eu tentar pôr uma garrafa aqui pra mostrar pra vocês. Ó, essa garrafa tá cheia, mas ela tomba, tá vendo? Ele não tem apoio lateral, nem aqui, porque ela é toda no ângulo, tá? Então, por mais que você tente organizar ali, a hora que você for puxar, porque as caixas, na verdade, elas acabam tomando a função de gavetas, né? A gente puxa elas. Se você puxar, principalmente no banheiro, isso aqui vai virar um forfé em 2 segundos. Tudo que tiver aqui vai cair por causa desse ângulo. Então, evite comprar caixas com esses ângulos. Ou, quando a gente fala de caixas containers, sabe? Aquelas caixas que a gente armazena tudo, que são as maiores. Tem muitas que elas têm uns desenhinhos redondos na ponta, elas não têm um formato quadrado em si, elas têm uns formatos meio arredondados do lado. Isso também, você acaba ocupando um espaço maior, ainda tem a tampa, então você acaba ocupando um espaço maior, mas o seu aproveitamento é bem menor. Então, se você estiver comprando, se você já tem, usa, gente, vamos lá. Mas se você estiver comprando, opte então por essas soluções, tá bom? E aí, então, qual caixa comprar? Vou mostrar pra vocês. Olha, vou até pegar uma que não seja transparente pra vocês entenderem a diferença. Olha. Se você pegar, ela quase que é o mesmo tamanho aqui, ó. Na coincidência, eu peguei as duas caixas com o mesmo tamanho. Mas eu consigo armazenar muito mais coisa nessa caixa do que nessa. Olha só. Olha o fundo dela. Olha a diferença. E ela tem quase... Gente, no fim, eu peguei sem querer uma caixa com o mesmo tamanho. Mas olha, tá? Então, quais são as caixas? Olha, isso aqui é reto, tá vendo? Ó, ele é reto, ele não tem aquele ângulo. É esse tipo de caixa que você precisa procurar. Algumas caixas, elas têm esse canto mais arredondado, tá? Tem muito por aí, elas são fofas, são bonitinhas. Eu acho assim, você perde um pouco, sim, de espaço, se você quer colocar uma coisa comprida, né? Ou armazenar alguma coisa nesse sentido, esse sentido vai ficar comprometido. Você vai conseguir encaixar aqui e a partir daqui. Então, é de se pensar aí, depende muito do uso que você está propondo para o organizador. Essa é uma que não é transparente, então lembrando, se você opta por não comprar uma transparente, sempre etiquetar. Mesmo que essa ainda é vazada, mas é ideal sempre etiquetar. Etiquetar pode ser um pedacinho de fita crepe,
um pedacinho de papel contact preto, fica bem legal, com aquele corretor, sabe, de caneta, branquinho, você põe ali, escreve, fica legal. Dica que dá pra você fazer em casa e todo mundo pode fazer. Mas a mais legal de todas é essa situação aqui, ó. Essa aqui, ela é fininha, mas existem de vários tamanhos. Por quê? Olha, eu vou colocar lá em cima no meu armário. Eu consigo enxergar o que tem dentro nessa, e nessa não. Então, o ideal é usar esse tipo de caixa. Ah, Camila, mas onde que eu uso esse tipo de caixa? Na sua casa inteira. Por quê? Eu falo assim, organizador, a gente tem que entender que é mais um item dentro da nossa casa, tá? Então, a gente tem que comprar com sabedoria e ele não ter só uma função. Organizador com só uma função, fuja dele. Sabe aqueles organizadores que são bem específicos para tal coisa? Não compre, e assim, é uma sugestão. Não compre, não invista nisso. Porque hoje ele vai ter essa função, mas amanhã pode acontecer alguma coisa aí que você não precise mais para aquela função e ele vai ser mais uma coisa jogada na sua casa, tá? Então, a gente tem que sempre pensar nisso, não compre organizadores somente com uma função. E essas caixinhas, eu consigo armazenar coisas de banheiro, cozinha, quarto. Aqui, gente, tem uma caixinha que essa é maior, até no feed aqui tem uma solução, que eu coloco o cinto, eu coloco a parte de enlatados na despensa, você coloca em todos os lugares. Então, amanhã, de repente, eu mudei, fui para um apartamento que não precisa, eu preciso deixar meus cintos ali, que ele tem um porta-cintos que tem na marcenaria. Eu tiro aquela caixinha, ponho na cozinha, ou eu coloco os meus acessórios, ou eu coloco qualquer outra coisa. Então, isso é importante e o design dela e tudo mais vai em qualquer ambiente, tá bom? Tudo novo e exclusivo para você, com dicas de organização do lar, rotinas domésticas, para você aprender de uma vez por todas a receita da casa sempre organizada.